Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com as nossas reflexões, nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Já temos visto muitas coisas maravilhosas e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 17 do capítulo 5, que vem depois das bem-aventuranças e vem depois da fala de Jesus sobre o sal da terra e a luz do mundo, que já está gravada nos vídeos anteriores. Então hoje nós vamos procurar entender quando é dito que a lei se cumpre em Cristo. E quando Jesus esteve aqui na sua primeira vinda, muitas coisas da lei foram cumpridas na sua vida, na sua primeira vinda. E outras serão cumpridas na sua segunda vinda, que estamos com grande expectativa de que aconteça brevemente. Veja o que nós lemos no verso 17 do capítulo 5. Jesus falando: não penseis que vim destruir a lei, tampouco vim destruir os profetas, vim desmerecer os profetas. Eu não vim para anular a lei, mas para cumprir a lei. Jesus, na sua visão, sendo uma pessoa perfeita, sem qualquer pecado, precisaria de lei? Porque a lei é para nos disciplinar. A lei é feita em qualquer nação para apontar o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que não deve fazer, as consequências que você vai sofrer se você infringir determinados artigos daquela lei. Mas isso acontece devido à nossa imperfeição, porque viemos dessa geração, dessa descendência de pecado, e temos essa natureza de pecado dentro de nós que nos leva, muitas vezes, a infringir a lei. Mas Jesus era perfeito. Ele não precisava de lei, mas ele quis ser o exemplo, ele quis dar o exemplo. Ele quis ser a nossa referência. Então, é como se ele dissesse: eu sou perfeito, eu não tenho qualquer pecado, mas eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. E cumprir tudo aquilo que foi dito através dos profetas lá no Antigo Testamento. Quando nós vamos conhecer as profecias do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, os profetas menores, todos aqueles que nós encontramos, nós vamos ver profecias referentes à primeira vinda de Cristo e à segunda vinda de Cristo. E Jesus disse: eu vim para cumprir a lei e os profetas. E ele ainda diz mais: com toda certeza eu afirmo a vocês que até que os céus passem e a terra passe, nenhum tio, nenhum i, nenhum j será omitida da lei até que ela se cumpra totalmente. Veja que coisa interessante. Jesus usa aí uma figura chamada hipérbole. Eu estava pesquisando o que é que significa uma hipérbole. E eu encontrei o seguinte: é uma figura de pensamento e o sentido figurado dela reside na ideia sugerida. Então, quando você dá um tom dramático, um tom de exagero, muitos escritores fazem isso. É como se Jesus quis dizer aqui: um tio em uma palavra é uma coisa mínima, mas até o tio será cumprida. Uma vírgula num texto é uma coisa mínima, mas no que se refere à lei, nenhum J e nenhum tio. Outras traduções falam nenhum I ou mínimo traço se omitirá, deixará de ser cumprida se fizer parte da lei. Então veja a importância que Jesus estava dando à lei, ele sendo uma pessoa perfeita que não precisava de lei. E quando nós continuamos lendo aqui no verso 19, ele diz o seguinte:
Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e além de violar, ensinar aos homens a violar, esse será chamado o menor no reino dos céus. Mas aqueles que cumprirem e ensinarem de uma forma correta, será chamado grande no reino dos céus. Você quer ser grande ou pequeno no reino dos céus? Não é questão de posição, é questão de mérito mesmo. É questão de recompensa que Deus nos dá quando nós procuramos cumprir a lei, quando nós procuramos obedecer à lei. No verso 20 nós lemos: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Qual era a justiça dos escribas e fariseus? Os escribas eram os que escreviam a lei. Eles tinham a lei toda decorada, os fariseus sabiam a lei de cor. Mas Jesus disse que os fariseus eram sepulcros caiados. Eles só tinham o exterior, a aparência, mas no seu íntimo, no seu interior, eles não cumpriam a lei, apesar de conhecerem profundamente, de escreverem inclusive a lei, mas eles não viviam a lei, porque nós só conseguimos cumprir a lei, viver a lei na nossa vida, através de Cristo, através desta nova vida em nós. Mas eles não estavam reconhecendo Jesus como Cristo. Eles não estavam recebendo a vida para cumprir a lei. Eles estavam presos à letra morta. Eles estavam rejeitando a vida que dariam a ele a possibilidade de cumprir a lei. Então Jesus foi muito claro aqui: não seja a vossa justiça como a dos escribas e fariseus, ou seja, não seja igual aos escribas e fariseus. É importante conhecer a letra, mas é muito mais importante você receber a vida que há em Jesus, para você poder cumprir toda a lei estabelecida ao povo judeu. Agora vamos entender um pouco que lei é essa, o que é que significa esta lei. Bem, esta lei que nós estamos falando aqui é a lei mosaica, também conhecida como lei de Moisés, também conhecida como a Torá. E o que é a Torá? É um conjunto de mandamentos e ensinamentos que foram dados a Moisés lá no Antigo Testamento. E a Torá, ela é caracterizada por vários tipos de lei, que nós vamos detalhar um pouco aqui. Esse tema vai ter mais de um vídeo para nós podermos entender melhor. Então, nós podemos dizer que os 10 mandamentos são leis de Deus. Você pode encontrar isso em Êxodo 20, de 1 a 17, em Deuteronômio de 5, de 6 a 21. E nesses 10 mandamentos, quando nós lemos, nós percebemos aí quais são as instruções divinas desses 10 mandamentos que nós devemos cumprir, que nós devemos seguir. Por exemplo, é dito nos 10 mandamentos que nós devemos adorar apenas a Deus, não ter outro tipo de adoração. Às vezes adoramos imagens, adoramos pessoas, adoramos artistas, adoramos governantes. Tudo isso está fora da lei, está condenado pela lei. Esse tipo de adoração, nós devemos adorar apenas a Deus. Outra recomendação dos 10 mandamentos é não ter outros deuses. Essa questão de não ter outros deuses é uma questão bem ampla, porque
A nossa profissão pode ser um Deus para nós. O nosso ministério pode ser um Deus para nós. O nosso cônjuge pode ser um Deus para nós. Os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa fortuna. Mas é dito lá que nós não devemos ter outros deuses. Tudo isso você vai receber, dado pelo próprio Deus, se você apenas adorar a Ele. E você vai ser muito abençoado por tudo isso que você recebeu. Uma outra coisa que vemos nos 10 mandamentos: não tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é algo muito sério, nós não podemos ficar usando o nome de Deus em vão. Outro mandamento: respeitar o sábado. Era uma tradição judaica, lá no Antigo Testamento, de guardar o sábado, de não fazer qualquer trabalho no sábado, de se dedicar sempre à leitura das Escrituras, a ter uma comunhão com Deus. Mas tudo isso era uma figura que existiu no Antigo Testamento e que foi cumprido na vida de Jesus, porque Jesus, quando veio, ele disse: eu sou Senhor do sábado. Um outro mandamento: honrar pai e mãe. Mandamento também que nós devemos cumprir a rigor, honrar sempre pai e mãe. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não cobiçar. Tudo isso são mandamentos, são leis que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, que Deus escreveu nas tábuas de pedra, para que Moisés passasse para o povo judeu que estava lá embaixo no monte, que tinha saído às pressas lá do Egito, da escravidão do Egito. Mas essas leis, esses mandamentos aqui, nós só vamos poder cumprir através de Cristo em nós. Aí você pode dizer assim: não, eu nunca matei ninguém. Você nunca matou porque você tem a misericórdia de Deus sobre você. Você nunca roubou, se você nunca fez isso, porque você tem a misericórdia de Deus sobre você. E quando fala de não roubar, tem um significado muito amplo aí. Se você pegar um lápis que não é seu, você está roubando. Se você pegar uma ideia que não é sua e fazer com que seja sua, divulgar como sendo sua, você está roubando a ideia. Então tem uma abrangência muito grande. Não mentir. Às vezes dizemos umas mentirinhas, né, de vez em quando, porque não temos a consciência de que qualquer mentira, pequena ou grande, ela é contra o mandamento de Deus. Não cobiçar a mulher do outro, não cobiçar o emprego do outro, a vida do outro, a fortuna do outro. A cobiça é do coração do homem que não conhece a Deus, do homem natural. Quando nós já conhecemos a Deus, mesmo assim, ainda temos cobiça no nosso coração que Deus vai tratando e retirando. Então, nós estamos falando aqui, dando um panorama sobre os 10 mandamentos que faziam parte da lei judaica. Uma outra lei que nós podemos citar é a lei cerimonial. A lei cerimonial eram regras. Como deveria ser o culto, eram regras para os sacerdotes, como deveriam agir, como deveriam conduzir o culto. E se você quiser conhecer mais, você pode ir em Êxodos 25, 30 e Levítico 1 ao 16, capítulo 1 ao capítulo 16. Levítico descreve toda essa lei cerimonial que lá o povo judeu, lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, deveriam seguir. Temos também a lei civil que foi dada ao povo judaico. Essa lei civil eram normas para que a sociedade pudesse ter uma vida regrada, disciplinada, em ordem, para que não virasse uma anarquia, como toda nação tem suas leis, para que a sociedade viva de uma forma harmônica, estabelecendo os limites de um para com o outro. Não podemos avançar limites para com o outro, temos que ter o respeito. Então, a nação judaica também
recebeu a lei civil. E quando nós vamos a Levítico, a Deuteronômio, que são livros que falam muito dessas leis todas, se quisermos aprofundar mais, nós vamos ver que a lei mosaica também incluía a pureza ritual, que é a lei que fala da pureza e da impureza. A lei também estabelecia restrições alimentares, animais que poderiam ser comidos, que eram tidos como puros, outros que eram tidos como imundos e que o judeu não deveria comer. Então tinha uma dieta, vamos dizer assim, para o povo judeu, e fazia parte desta lei de restrições alimentares. Tinha também leis sobre as festas, as celebrações religiosas. Lá em Levítico 23, em Deuteronômio 16, você pode ir conhecer as festas, como aconteciam, em que datas aconteciam, o significado de cada festa. E tinham também os sacrifícios que eram oferecidos para expiação e gratidão do povo judeu. Aqueles sacrifícios que era, por exemplo, oferecido pelo povo quando eles pecavam, eles pegavam um novilho, uma ovelha e levavam até o sacerdote matava, e através do sacerdote vinha o perdão de Deus para aquele pecador. Tudo isso fazia parte do povo, da tradição judaica, antes da vinda de Cristo. E essa lei mosaica, ela tem várias finalidades. Uma delas seria estabelecer a relação entre Deus e o povo. Outra coisa que a lei mosaica fez na época, ela forneceu diretrizes para a vida moral e para a vida ética. Ela regulou culto e as organizações religiosas, e ela influenciou no desenvolvimento do judaísmo e do cristianismo. Então, nós podemos ver aqui como as leis são importantes para qualquer nação. Na sua nação, você tem leis e que você tem que cumprir para não receber sanções. Senão, a nação vira uma anarquia, né? Mas essas leis que são chamadas também da Torá, vamos entender o que é a Torá. A Torá é um texto central da religião judaica, consistindo nos 5 primeiros livros da Bíblia, tanto da Bíblia hebraica como da nossa Bíblia hoje. Ela é considerada palavra de Deus. 5 livros. Quais são os 5 livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de a Torá, e são eles que regem, que regulamentam, que falam de todas essas leis e que direciona das diretrizes para a conduta do povo. Então, este conteúdo da Torá, que está nesses 5 livros que eu acabei de falar, visa também, assim como a lei mosaica, que é a mesma coisa, a lei mosaica e a Torá é a mesma coisa. Nós já falamos aqui que estabelece a relação entre Deus e o povo, fornece diretrizes para a vida moral, ética e religiosa, regulamenta os cultos, os rituais e as práticas judaicas, e serve também para o estudo e interpretação da lei judaica. Então, nós podemos ver que a Torá, que é a lei mosaica, ela foi extremamente importante para que o povo se organizasse quando saísse do Egito, se organizasse como nação e fossem em direção à terra de Canaã, que era a promessa de Deus para aquele povo.
Lá nas sinagogas, naquele tempo do Antigo Testamento, a Torá era lida publicamente. Eles tinham essa prática de ler publicamente nas sinagogas. Os judeus devotos estudavam diariamente a Torá e consideravam a Torá sagrada e intocável. Tinha um respeito muito grande pelas leis. E esta Torá era guardada em um local especial nas sinagogas. Então, nós temos aqui um panorama sobre a questão das leis e quando Jesus diz: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele, como judeu, ele tinha que fazer isso, porque ele era a referência. Ele queria ser a referência, ele queria ser um modelo para todos aqueles que viessem após ele. E para todos nós hoje, que somos seus discípulos, procurarmos seguir os seus passos, procurarmos seguir os seus ensinamentos e procurarmos cumprir esta lei. Algumas nuances dessa lei mosaica para o Novo Testamento, para os dias de hoje, após a vinda de Jesus, elas não precisam mais ser cumpridas, porque a lei cerimonial, por exemplo, ela era uma figura do que Jesus viria fazer aqui nesta terra. Ele cumpriu, por exemplo, sendo Cordeiro de Deus, que foi imolado para perdão dos nossos pecados, e não só o perdão, para tirar o pecado de dentro de nós, era a figura daquele novilho que era sacrificado lá no Antigo Testamento, quando o pecador tinha cometido algum pecado e levava o novilho, entregava o sacerdote também imolava este novilho no altar e Deus perdoava aquele pecado. Mas o pecador continuava com essa natureza de pecado dentro dele. Então, Jesus, quando veio, ele não só aboliu essa prática da lei cerimonial, mas ele também ampliou. Por que ele ampliou? Porque Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, o novilho de Deus, a ovelha de Deus, que foi imolada, que foi sacrificada. Então, ele cumpriu esta figura do Antigo Testamento para que nós tivéssemos acesso agora, através deste sacrifício, através do cumprimento desta lei na vida de Jesus, nós pudéssemos ter acesso a ele, a esta vida que começa a morar em nós e que sempre está disposta a perdoar os nossos pecados e a tirar a natureza de pecado que é em nós, através de uma obra transformadora que o Espírito Santo está fazendo em cada um de nós. Então, tem aspectos desta lei mosaica que não mais precisamos cumprir nos dias de hoje, no Novo Testamento, na nova era, na nova aliança. Outros aspectos, sim, precisamos sim cumprir. Mas Jesus deu uma amplitude muito maior, que nós vamos ver em outros vídeos, a leis que hoje ainda precisamos cumprir, que vieram lá do Antigo Testamento, da Velha Aliança, que depois nós vamos entender melhor. Então, o que Jesus queria, na verdade, é que esses doutores da lei, essas pessoas que tinham um grande conhecimento, que tinham a lei toda decorada na sua mente, eles realmente observassem a verdade das Escrituras. Eles tivessem a sensibilidade de enxergar que chegou naquela hora, naquele momento, a vida que iria vivificar aquela letra morta que estava nas suas mentes e que eles passariam a cumprir a lei através desta vida
que é Cristo Jesus. Mas os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, a cúpula sacerdotal que guiava o povo, eles não conseguiram enxergar esta vida, que era o próprio Jesus Cristo, ou não quiseram enxergar. Então, eles estavam conduzindo o povo a um caminho de morte e não de vida. O povo, algumas pessoas, já estavam enxergando em Jesus que ele era o Messias. E por que eles enxergavam que Jesus era o Messias? Pelas obras que Jesus realizava, pelo poder que havia nas suas palavras, poder de cura, poder de ressurreição, poder de perdoar o outro. Mas os sacerdotes, a cúpula religiosa, não enxergaram, não quiseram enxergar e preferiram matar a vida e continuar com a letra morta. Então, Jesus diz que a lei é para ser obedecida, mas não a letra morta. Devemos obedecer ao espírito da lei e não apenas a letra morta. O que é que significa isso? Obedecer ao espírito da lei. O espírito da lei é Jesus Cristo. Através dele é que vem a vida. Então nós precisamos e temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador, como o Messias que chegou, o Messias prometido, para dar vida àquela letra morta, onde os escribas e fariseus sabiam e tinham ela na sua mente, mas sem a vida para vivificar cada tio, cada vírgula, cada palavra, cada mensagem que ali estava. Então, Jesus veio dar uma amplitude muito maior aos mandamentos de Deus, que nós vamos ver em seguida, em vez de ser uma interpretação meramente externa, meramente de aparência, e sempre restrita às tradições rabínicas. Então, vamos começar tendo esse entendimento, e nos próximos vídeos nós vamos detalhar um pouco mais para entendermos a lei mosaica, o desejo de Jesus. Jesus veio para cumprir toda a lei, ele não veio para anular a lei, ele não criticou a lei, mas ele trouxe uma vida que nós precisamos receber em nós para podermos cumprir as leis que ficaram estabelecidas após a primeira vinda de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. É um assunto que não é muito falado, eu tenho aprendido muito e estudando e compartilhando com vocês. Eu espero que vocês também tenham agora um entendimento um pouco maior. Muito obrigado, eu aguardo você no próximo domingo. Até lá!